Eu acabei de ver Premonição 6, Laços de Sangue, e eu tenho muita coisa para comentar. Primeiramente, fazendo um rápido geral sobre o filme, posso dizer que ele foi... É muito difícil falar isso, mas com certeza em quesito história, é o melhor filme de premonição de todos. Eu sou um exímio fã da franquia, eu assisti muito durante a minha infância, agora na parte da adolescência e quase na idade adulta que eu tô, também reassisti e continuo gostando muito da franquia. Assisti todos os filmes. Eu joguei todos, ok? Todos. E essa é a diferença de um fã para um fanboy. E eu posso dizer que, dentre todos os 5 filmes e agora 6º filme, o 6º, com certeza, em questão de história, é o melhor. Em questão de mortes, em questão de dramaticidade, não sei dizer se é o melhor de todos ou não, porque eu teria que analisar muitas outras coisas, analisar os outros filmes de novo. Eu acho que há filmes de premonição que são mais tensos do que esse, mas eu não posso negar que ver um filme de premonição no cinema e sentir toda aquela dramaticidade, sentir todo aquele ar de tensão, foi uma experiência completamente nova, foi uma experiência muito legal. Então o filme ele consegue definitivamente honrar a franquia Premonição. Ele tem essas construções de cena muito bem feitas, ele tem essa pegada de tensão e o planejamento das mortes muito bem feita também. Um exímio filme de premonição. Definitivamente ele tá pau a pau com o primeiro, com o segundo, com o terceiro. O quarto a gente esquece que existiu. E com o quinto. Ele tá em pé de igualdade, ele honra a franquia Premonição. E com certeza é um dos melhores, não há dúvidas quanto a isso. Eu acho que eles acertaram muito em fazer uma pegada um pouco mais atual. Definitivamente é um filme muito mais atual do que os outros Premonições. Até porque Premonição é um fruto de sua época. O primeiro filme foi lançado em 2000, os consequentes também foram lançados nessa época. Então eles sempre buscaram muito se atrelarem com a atualidade da época. E esse filme não foi diferente. Eles usaram muito das coisas atuais para justificar o filme, para fazer o filme. E eu acho que como um todo é um filme atual e um filme que, além de honrar a franquia Premonição, eu acho que é um ponto muito importante destacar, ele acrescenta a franquia Premonição e toda a mitologia por trás da franquia. Mas é algo que eu vou ter que falar mais pra frente no vídeo, porque por enquanto eu tô fazendo uma análise sem spoilers, mas no futuro do vídeo eu vou fazer uma análise com spoilers. A questão é, no quesito mortes, no quesito construção de cenas, no quesito de atenção que é construída por pré-morte, né, antes dos personagens morrerem, dos personagens morrerem, é um filme muito bem feito. É um filme que, tipo assim, a direção talvez seja a melhor direção dentre todos os 6 da franquia, porque é uma direção que experimenta algo novo para a franquia. Tem umas jogadas de câmera que é muito imersivo, eu acho que essa é uma palavra que pode definir. Você sente a personagem principal, que no caso é a Stephanie, você sente o temor que ela tá sentindo, você consegue sentir o que ela tá pensando, tudo que ela tá vendo e como que ela tá afobada com as situações. É um filme muito imersivo, você sente imersivo. E definitivamente é um filme que tá no patamar de premonição, tá honrando o legado de premonição. E no quesito mortes, que é justamente o que atrai muito na franquia Premonição, você pode ir sem medo, porque é até irônico falar sem medo, né? Mas você pode ir de boa, porque é um filme que tem morte sangrenta. E porque atualmente a gente tem esse negócio, esse debate se o filme tem que ser violento ou não, mas tem mortes violentas, tem sangue explícito. E como é costume de premonição, tem algumas mortes que são até que bem naturais, até que bem reais, tipo, é plausível de acontecer, como tem outras que não é tão possível assim de acontecer, mas que a gente tem aquela leve suspensão de descrença e considera. Mas como um todo, são mortes que definitivamente estão no nível premonição, só que eu acho que talvez não faça igual premonição faz, que é causar algum trauma. A gente sempre tem aqueles vários exemplos de Premonição 2, que tem a carreta cheia de tronco de árvore. A gente tem a Premonição 3, com as meninas na câmara de bronze. Até com Premonição 4, pelo menos eu tenho um leve trauma de eu estar lá comendo alguma lanchonete e vi um caminhão e me estourar no meio. Então a gente sempre tem essas mortes traumatizantes que marcam uma geração inteira.
Não acho que seja o caso desse Premonição 6, pelo menos recapitulando o filme na minha cabeça, não lembro de nenhuma morte traumatizante de fato, a não ser que você tenha piercing. Mas isso você vai entender quando for ver o filme. A questão é um filme que definitivamente é premonição, mas o diferencial dele, e principalmente o que torna ele, possivelmente, me dói falar isso, o melhor filme de premonição, é o fato de que ele tem uma história que não é só concisa, coerente, mas é uma história que foge do padrão de premonição. Porque a gente está acostumado com aquela história de premonição que é um jovem que tem uma premonição, salva um monte de pessoas e a morte vai caçando cada uma delas. A premissa desse filme é isso, só que o Premonição 6, ele adiciona muito mais coisas na mitologia da franquia. E adicionando mais essas coisas e interligando, ele constrói uma história que não só justifica a existência do filme, como também explica toda a lore de todas as premonições. Ele explica a origem de todas as premonições meio que indiretamente e principalmente ele complementa a franquia. Ele não só adiciona, como ele complementa. Sabe, todas as pontas soltas que a gente tem da franquia Premonição, todas elas foram completas. Tipo assim, eles conseguiram amarrar e fizeram um nó completo. Um nó. Talvez essa seja a melhor comparação que eu consiga fazer. Mas a questão é que Premonição 6 tem esse diferencial de ter uma história que complementa os outros filmes, que adiciona os outros filmes e que justifica a si mesmo como filme. E talvez por ter essa história mais bem feita, mais bem trabalhada do que os outros Premonições, por mais que seja um pouco fracos comparado com os outros no quesito de mortes, não ter mortes traumáticas, tem mortes agoniantes e tensas, mas não traumatizantes, mas por ter essa história a mais, eu acho que talvez esse seja o melhor. Me dói falar isso porque o meu preferido, e pra mim sempre vai ser o melhor, é o 3. Eu tenho uma memória emocional muito grande com o 3, mas fazendo uma análise racional, eu acho que o Premonição 6 é o melhor da franquia.